Olá, saudações a todos. Eu chamo-me Biel da Silva, sou funcionário da Administração Geral Tributária, alocado no Departamento de Normas e Procedimentos Aduaneiros da Direção dos Serviços Aduaneiros. Na aula de hoje vou falar-vos dos procedimentos que devem ser observados na importação de veículos automóveis. Como toda e qualquer compra, primeiramente devemos planeá-la, desde a identificação do artigo, o levantamento de preços, a qualidade, assim como o mercado que tem a melhor combinação destas variáveis. Para o exercício de hoje, o procedimento é exatamente o mesmo. Portanto, tratando-se de uma viatura, devemos escolher a marca e modelo pretendida, verificar os mercados que oferecem as melhores vantagens relativamente ao preço e qualidade, para então darmos o início ao processo de compra e formalidades necessárias para o seu envio para Angola. Então, para que fique devidamente esclarecida, responderemos algumas questões que entendemos serem fundamentais para importar veículos automóveis pela primeira vez. Quem pode realizar a importação de veículos? Em Angola, é permitida a importação de veículos tanto para pessoas singulares, com ou sem atividade comercial, bem como pelas pessoas coletivas, devidamente cadastradas por meio da atribuição do seu número de identificação fiscal, e desde que respeitem os seguintes aspectos. Importação de veículos por pessoa singular. As pessoas singulares podem importar a quantidade de 2 veículos por ano, desde que se destinem exclusivamente ao uso próprio, devendo por efeito obter a autorização de importação emitida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres e ser anexada ao processo de desalfandegamento. Quais são os órgãos envolvidos e respectivos documentos para a importação de veículos? A ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, órgão que tem por missão o planeamento, a regulação técnica, a fiscalização, o licenciamento, a segurança e a sustentabilidade dos transportes terrestres, garantindo a necessidade de mobilidade das pessoas e bens. Direção Nacional do Comércio Externo do Ministério da Indústria e Comércio, a quem compete emitir as licenças de importação e exportação de mercadorias, assim como manter o cadastro atualizado dos importadores e exportadores. ARCLA, Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola, que tem como tarefa neste processo emitir o certificado de carga na origem para mercadorias com destino para Angola. AGT, Administração Geral Tributária. Dentro deste processo, exerce um papel fundamental, que é a verificação da conformidade dos dados informados na Declaração Aduaneira de Importação com a mercadoria importada, bem como validar os documentos apresentados e a legislação específica com vista ao desalfandegamento da mercadoria. Importação de veículos por pessoas coletivas ou sociedades comerciais. As pessoas coletivas ou sociedades comerciais podem efetuar a importação de veículos desde que estejam devidamente autorizadas pela entidade competente, no caso, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, e possuem inscrita no seu cadastro a atividade econômica de importador de veículos automóveis, mediante a apresentação do correspondente alvará comercial e cumpram com os requisitos previstos para exercer essa atividade, determinado pelo Regulamento sobre a Atividade de Importação, Comércio e Assistência Técnica e Equipamentos Rodoviários. Como importar veículos novos? Algumas etapas e procedimentos deverão ser seguidos para que ocorra com êxito este tipo de processo de importação. São elas: primeira etapa, antes do embarque do veículo no exterior. Primeiro, solicitar a emissão da autorização da importação da viatura na Agência Nacional dos Transportes Terrestres, devendo anexar a fatura e as especificações técnicas do veículo. Segundo, efetuar o registro como importador na Plataforma Informática do Comércio Externo no Ministério da Indústria e Comércio. Terceiro, estando em posse da autorização emitida pela ANTT, submeter o pedido de licenciamento da fatura junto da Plataforma Informática do Comércio Externo, mediante preenchimento do documento único de importação provisório e aguardar pela sua aprovação. Quarto, tão logo tenha aprovado o licenciamento ou o DO provisório, o importador deve remetê-lo ao seu fornecedor ou vendedor da viatura, que deverá dar os passos subsequentes para a emissão do certificado de carga da ARCLA, bem como a emissão do documento de transporte, também conhecido por Bill of Lading, BL, junto do agente de navegação, que terá a responsabilidade de transportar o veículo até Angola. Segunda etapa, após chegada do veículo ao país. O importador deverá contratar os serviços do despachante oficial, que deverá submeter a competente declaração aduaneira de importação, anexando toda a documentação exigível para o desalfandegamento do veículo, nomeadamente fatura comercial ou definitiva, autorização de importação emitida pela NTT,
licenciamento da fatura ou deu provisório e documento de transporte MEA. Poderá eventualmente perguntar: e como será o procedimento para os veículos usados? Uma vez que tudo o que foi dito até agora cingiu-se apenas para os veículos novos. Em regra, os procedimentos observados para a importação dos veículos novos aplicam-se de igual modo para os veículos usados. Entretanto, para este caso deve-se ter atenção ao seguinte: só podem ser importados veículos ligeiros usados com o máximo de 5 anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. Para os veículos pesados usados, o prazo é de 8 anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. Já os motociclos usados podem ser importados com o máximo de 3 anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. Para a confirmação dos anos ora referidos, no ato de submissão da declaração aduaneira, deve anexar o livrete e o título de propriedade emitidos no país de origem, as especificações técnicas e o veículo entrar em Angola com a última matrícula averbada. É igualmente admitida a importação de veículos usados para uso próprio, fora dos limites da primeira matrícula averbada, do seu fabrico e anos de utilização, desde que sejam destinados à coleção, pertencentes às missões consulares ou diplomáticas, veículos destinados a participar em competições desportivas, veículos doados a instituições sem fins lucrativos devidamente reconhecidas ou adquiridos por herança, veículos de titularidade de cidadão angolano, diplomata, estudante, trabalhador em representação de empresa pública ou privada no exterior do país há mais de 1 ano. Quais são as principais legislações relacionadas com a importação de veículos? Os diplomas legais que confortam a importação de veículos são: Decreto Presidencial número 155/20, de 1 de junho, que aprova o regulamento sobre a atividade de importação, comércio e assistência técnica e equipamentos rodoviários. Decreto Legislativo Presidencial número 1/24, de 3 de janeiro, que aprova a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação de mercadorias. Decreto Presidencial número 126/20, de 5 de maio, que aprova o regulamento sobre os procedimentos administrativos a observar no licenciamento de importações e exportações. Decreto Presidencial 189/19, que aprova o regulamento sobre as modalidades de gestão de repartição da carga marítima no tráfico de e para Angola. Contudo, com a aprovação da nova pauta aduaneira, a importação de veículos ficou mais acessível, com a redução de 50% das taxas dos direitos de importação anteriormente aplicadas. Deste modo, chegamos ao fim desta aula, pelo que agradeço a vossa atenção. Para esclarecimentos adicionais, basta que visitem o nosso website. Obrigado!